sobre x menos p, concorda? Módulo de x é menos x, módulo de p é menos p. Eu tenho isso aqui. E quanto é que dá esse quociente? Hã? Quanto? Quanto é que dá? Exatamente. Isso é o limite. Isso é o limite. Com o x tendendo a p de quem? De menos 1. Tá? Aqui é quanto? Menos 1. Tá? Daí, P negativo tá no domínio da F'. E quem é a derivada da F em P? Quem é? Menos 1. De novo, aqui, ó. Nesse ponto aqui, qual é a reta passando por esse ponto com coeficiente angular menos 1? É a reta tangente. É a reta suporte dessa semirreta. Acabou. Tá? Toca em infinitos pontos. Ok? Então, com isso aí, meus amigos, quem é a função? Vou colocar aqui no cantinho. Vou colocar aqui no cantinho. Quem é o domínio da derivada, porque eu não quero apagar tudo, vou colocar aqui nesse cantinho. Quem é o domínio da derivada da F? Quem é? Os reais positivos? Não. Os reais não nulos. Os reais asterisco. E quem é a derivada da F em x? Quem é? Quem é a derivada da F em x? Me diga. É quanto? É 1 quando? É 1 se o x é positivo. E é o quê? Menos 1 se o x for negativo. Tá? Essa é a função derivada. Tá ok? Não tem reta tangente aqui. O fato é que o gráfico de uma função, vou colocar aqui para vocês. Ela é modular? Hã? Ela é modular? É a função módulo. Estou fazendo isso para a função módulo. Ela não é modular não, é menos 1. Não, a derivada não é módulo não. A derivada ou é 1 ou menos 1. Tá? Ô, me responda. Esse é o gráfico de uma função diferenciável? Esse é o gráfico de uma função diferenciável? Por que não? Tem os bicos aqui, ó. Não tem reta tangente, não tem reta tangente. Como é que você vai desenhar uma reta tangente aqui? Você consegue desenhar aqui, ó. Aqui tem reta tangente. Aqui tem reta tangente, mas aqui tem reta tangente, mas aqui não. Não tem tangente. Tá? O gráfico de uma função diferenciável é assim, ó. Tá? É assim. É uma coisa sempre suave, ó. Vem. Isso é o gráfico de uma função diferencial. Tem reta tangente em todos os pontos do seu domínio. São, vocês verão isso, tá? Seja f a função dada por f de x igual a x2 mais 1, se x é maior que ou igual a 3, tá? E 1 menos 2x, se o x é menor do que 3. Tá bom? Aí eu faço uma pergunta para vocês.
f é diferenciável em 3? Por que não? Exatamente. Você aqui é um caso em que você vai usar um critério de não diferenciabilidade. Qual é o critério de não diferenciabilidade? A não continuidade. Se ela não é contínua num ponto, nesse ponto ela não é diferenciável. Por quê? Porque diferenciabilidade implica continuidade. A recíproca não é verdadeira. Então, bem rápido, qual é? 1 tens 1 não. O 3, onde eu faço a pergunta, está no domínio da F. Isso é verdade. O 3 está no domínio da F. Mas isso não garante a diferenciabilidade. Por quê? Porque é o seguinte, 3 está no domínio da F, mas quem é o limite de F de x com x tendendo a 3 pela direita? Isso é o limite com x tendendo a 3 pela direita de quem? De x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1, que é quanto? 10. E limite com x tendendo a 3 pela esquerda, de f de x. É o limite com x tendendo a 3 pela esquerda, de quanto? 1 menos 2x. Que dá quanto? Hã? Menos 5. Assim, f não é contínua aonde? No 3. Por quê? Porque não existe o limite de f de x com x tendendo a 3. E se ela não é contínua no 3, qual é a conclusão? Logo, f não é diferenciável no 3. Logo, f não é o quê, hein? Diferenciável no número real 3, tá? Entendeu? Então, aquela proposição, a proposição que diz que se uma função é contínua, se uma função é diferenciável no ponto, nesse ponto ela é contínua, pode ser usada como um critério para você provar não diferenciabilidade, ou seja, basta provar que não é contínua. Se você provar que não é contínua, necessariamente não é diferenciável. Diga. Então, mostrando que essa função não é diferenciável em 3, eu posso dizer que essa função não é diferenciável em geral? Não, claro que não. Claro que não. Claro que não, porque você vai ver o seguinte, ó, há um resultado que diz o seguinte: se duas funções coincidem numa vizinhança de um ponto, e numa vizinhança aberta de um ponto, e nesse ponto uma delas é contínua, a outra também será. Aí tem a versão para diferenciabilidade, que eu vou dar na próxima aula, não vou dar mais hoje não. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta de um ponto, e nesse ponto uma delas é diferenciável, a outra também é, e elas têm a mesma derivada nesse ponto. Portanto, se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo aberto uma delas é diferenciável, a outra também será. E as duas terão a mesma derivada. Mas isso vale para intervalo aberto. Aí, quando você chegar aqui, essas duas funções, a função f coincide com a função polinômio x ao quadrado mais 1, no intervalo aberto 3 mais infinito. Só que as funções polinomiais são diferenciáveis. Então elas são diferenciáveis no intervalo 3 mais infinito. Portanto, a função f também
será. E a derivada da f nesse intervalo é a derivada do polinômio. Tá? Esse é um critério, ó. Esse critério que diz, se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também é, e nesse intervalo ambas têm a mesma derivada. Isso serve para você encontrar a derivada de funções definidas por partes. Tá? Definida por partes. Definida por intervalos. Também, uma função definida por intervalo, uma função definida por partes. Mas isso fica para a próxima aula. Tá? Encerra aí, por favor. Obrigado, professor. Tá.